Daí, galera, vamos começar a nossa aula hoje. Ah, Todos aí espero que estejam respeitando a quarentena, cuidando, né, da higiene pessoal, lavando bem as mãos, evitando sair em excesso, né, só o necessário mesmo para ir ao mercado, enfim. É uma situação difícil que a gente está passando, mas estamos aí para vencer essa etapa, essa batalha. Ah, Hoje a gente vai fazer uma revisão geral de todos os conteúdos que a gente viu até agora, né? Desde células, classificação dos seres vivos, né? A parte de níveis de organização de um ser vivo, começando pela célula, certo? Então, a célula ela é a menor parte que constitui um ser vivo. E ela sozinha, né, ela consegue realizar diversas funções que a mantém viva. Então, um ser unicelular, formado por apenas uma célula, ele vai conseguir se manter vivo porque a célula realiza diversas funções, inclusive reprodução e produção de energia, para que mantenha a célula viva, certo? Outra coisa importante que a gente pode verificar são os tipos de células. Vocês viram no caderno aí que vocês têm a célula procarionte. A célula procarionte, ela tem membrana celular, tem citoplasma, tem DNA e tem parede celular. Porém, ela diferencia das células eucariontes, né, relacionado ao núcleo. Então, as células eucariontes possuem um núcleo onde o DNA está lá dentro. Na procarionte não existe isso. O DNA está misturado ao citoplasma. Então, podemos dizer que a estrutura básica das células procariontes seria parede celular, membrana plasmática, citoplasma e o DNA. Já na célula eucarionte, a estrutura básica, né, de uma célula eucarionte animal seria membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Tá? Já na célula eucarionte vegetal, nós temos parede celular, temos membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Então a gente tem uma estrutura a mais que seria a parede celular, tá bom? Na vegetal em relação ao animal. Mas a básica da estrutura da célula eucarionte, membrana, citoplasma e núcleo. Para que serve a membrana? A membrana ela faz a seleção de substâncias que entram e saem da célula. Então, se eu preciso de oxigênio, ela vai permitir a entrada de oxigênio. Vai permitir a saída também do gás carbônico da célula. Vai permitir a entrada de alimento na célula, né, os nutrientes que ela necessita para realizar as diversas funções. O citoplasma ele é um material gelatinoso, né, constituído de água, sais minerais, açúcares, vitaminas, hormônios, aminoácidos, né, que são partes de proteínas, enfim, de diversas substâncias que constituem o citoplasma. Nele está imerso várias estruturas que mantêm a célula viva, inclusive a outra parte que é o núcleo, que contém o DNA da célula. Então, esta célula vai ter um material genético localizado lá no núcleo. E esse material genético vai influenciar, então, nas atividades da célula. Inclusive, para a reprodução, ele vai, né, duplicar o seu material genético, vai produzir material genético. No caso dos multicelulares ou dos pluricelulares, eles vão produzir gametas que vão se juntar e formar o zigoto, que é o embrião do novo ser vivo. Nos unicelulares, vamos ter reprodução assexuada, em que um organismo duplica o seu material genético e se divide em dois. Tá bom? Essas células elas podem se aglomerar, né, fazendo funções semelhantes e vão desempenhar uma função em comum e vão formar os tecidos. Então elas vão se aglomerar e vão formar diversos tecidos. Dentre eles, os 4 principais do corpo humano, por exemplo, o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo, tá? Que são tecidos especializados em algumas funções para realizar dentro do organismo, tá bom?
Esses tecidos, eles também podem se organizar, né, formando estruturas. Por exemplo, o sistema, como é que eu vou dizer, o estômago. Ele vai conter uma camada interna, um tecido epitelial que vai fazer a revestimento do órgão, mas ao meio, né, a parte da camada do estômago, nós vamos ter o órgão, né, um tecido muscular, e revestindo isso tudo, o tecido conjuntivo, que vai dar adesão, então, à união de uma estrutura a outra. Então, a união de vários tecidos formando uma estrutura vai formar, então, o que a gente chama de órgão. Esses órgãos, eles podem se associar, né, unir um ao outro, emendados, né, e formar os sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório, constituído de boca, de nariz, né, porque o ar também entra pela boca, de faringe, de laringe, de traqueia, essa estrutura aqui, de brônquios, que se divide. 2 pulmões formam então o sistema respiratório. Sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, né, ânus e os órgãos anexos, fígado, pâncreas e vesícula biliar. Tá bom? Esses sistemas, num organismo pluricelular, vão formar então este organismo em si. Então vão trabalhar em prol do organismo. Então, sistema respiratório, digestório, circulatório, nervoso, muscular, esquelético, vai tudo trabalhar em prol do organismo. Então, os níveis de organização do corpo dos seres vivos começa com célula, vai para tecidos, vai para órgãos, que formam sistemas, e todos estes juntos formam o organismo. Então são 5 níveis de organização do corpo dos seres vivos. Para que a gente consiga estudar então essas estruturas tão pequenas que são as células, a gente precisa de um aparelho, né, que foi descoberto por Robert Hooke, né, no século XVII, tá? Ele, né, com auxílio de lentes, criou o primeiro microscópio e observou a primeira célula, né? Isso proporcionou uma revolução na microbiologia, né, no estudo de células, e acabou permitindo que nós estudássemos as células mais aprofundadamente. Então, a célula não tem só membrana, citoplasma e núcleo, ela tem outras estruturas que um microscópio eletrônico, por exemplo, vai conseguir mostrar. Aquele que a gente observou, né, na aula prática, o microscópio óptico, não tem essa capacidade, porque o aumento é de, no máximo, para nós, ali, 684 vezes. Existem microscópios um pouco mais potentes que aumentam até 1.600, 1.800 vezes ópticos, né? E os eletrônicos podem aumentar 100.000, 200.000, 1 milhão de vezes o tamanho do objeto observado. Tá bom, pessoal? A aula de célula é isso aí, gente. Passando agora para outro tema, que foram as características dos seres vivos. Que a gente observou, né, que os organismos eles buscam o tempo todo, né, estão em constante interação com o ambiente, né, e precisam ali então de buscar alimentação, né, para obter a sua nutrição. Realizam o processo de reprodução e a capacidade de reagir a estímulos. Então, inclusive, que a gente acha que não reage a estímulos, as plantas, quando o vento toca, quando a luz, né, é absorvida pela planta, ela está reagindo a estímulos do ambiente, certo? Quanto ao crescimento do organismo, né, os pluricelulares, né, possuem sempre um ciclo de vida que, a partir da sua geração, né, da sua fecundação, da célula ovo, eles têm um processo de crescimento, desenvolvimento, né, renovação, reprodução, envelhecimento e morte. Então há algumas etapas do ciclo de vida aí, desde vamos botar 5 principais, né? Nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. São 5 etapas principais. Existem outras intermediárias? Sim. A gente pode dizer que o desenvolvimento ali da espécie, né, do organismo, né, a evolução dele, enfim,
ele pode estar incluído na etapa do ciclo de vida. Mas essas 5 principais, nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte, são as principais, tá bom? Quanto ao processo de produção de energia e obtenção de energia, né? Os animais, eles são seres heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, se alimentam de outros organismos. Já as plantas e outros organismos fotossintetizantes são chamados de organismos autótrofos. Aqueles que fazem fotossíntese produzem o seu próprio alimento através da energia solar, da absorção de nutrientes do solo, por exemplo, ou do ambiente em que eles estão, e geram açúcar que vai servir de alimento para esse organismo. Tá? Já os animais e outros organismos heterotróficos ou heterótrofos, eles necessitam então desse alimento produzido pelos autótrofos, que são os produtores. Eles necessitam então deste material, né, produzido, que é o açúcar e o oxigênio, para realizar a respiração celular, que é um processo em que o organismo produz a energia para se manter vivo. Então ele se alimenta de outros organismos para poder se manter vivo. Então há uma transferência de energia. Aí que a gente viu lá no ano passado, né, nas cadeias alimentares. Todos os organismos, né, reagem ao ambiente. Vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Se vocês observarem, não sei se vai aparecer bem aí, tá? Mas espero que vocês estejam vendo as minhas pupilas bem pouco dilatadas. Então eu vou pegar a parte mais escurinha no centro do meu olho ali, ó. Eu vou tampar agora o olho, certo? Vou escurecer ele para ela reagir ao ambiente. Então agora vou tampar, ela vai ter que dilatar a pupila, vai ficar maior. Então deixa eu alguns segundos aqui e vou mostrar para vocês. Agora vocês olhem bem no centro do meu olho, que vocês vão perceber que a minha pupila vai estar dilatada, ó. E ela começou a fechar, certo? Então, ela vai dilatar essa pupila porque houve um estímulo do ambiente, né? A falta de luz ou a diminuição da quantidade de luz fez com que a pupila do meu olho abrisse, né? Acabasse se relaxando, digamos assim, e abriu a pupila, dilatou ela, para que a quantidade de luz entrasse no meu olho e com isso eu conseguisse enxergar alguma coisa. Quando eu tirei minha mão da frente, né, do olho, entrou mais luminosidade no meu olho, então a pupila foi indo e se contraiu. Ou seja, ela fechou o máximo possível para regular a quantidade de luz, senão ia ficar desfocado. Então estou reagindo ao ambiente nesse caso. As plantas reagem ao ambiente quando fazem fotossíntese, quando balançam, né, por causa do vento, enfim, diversas outras situações. Então todos os seres vivos, eles reagem ao ambiente em que eles vivem. Com isso eles vão transformando a matéria, né, gente? Todos os seres vivos, o alimento, né, que fornece energia aos seres vivos, eles são transformados por esses seres vivos de várias maneiras, para criar energia, né, para se reproduzir, enfim, para diversas situações. Dentro dessa parte de reprodução, a gente pode destacar uma situação para a reprodução serve para transmitir os seus genes de uma geração para outra. Então, além de multiplicar-se, né, vai estar transferindo o seu material genético. Então, essa é a importância também da reprodução. Nós temos 2 tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que é no caso da bactéria, né? Provavelmente vocês têm no caderno alguma coisinha ali relacionada a isso, em que um indivíduo ele duplica o seu material genético, gera uma cópia de si mesmo, né? Então tem 2 células geneticamente idênticas. Então essa reprodução assexuada, um indivíduo gera 2 ao final do processo, geneticamente idênticos. Já na reprodução sexuada, nós temos células especializadas que são produzidas pelos organismos, que são os gametas. No caso do homem, do ser humano, né,
O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. Dentro desses processos, né, de reprodução sexuada, no caso dos mamíferos, né, dos insetos, né, e de outros organismos, répteis, aves, existe a cópula. Né? Para nós a gente chama de relação sexual. Essa relação sexual, o homem, né, no caso, tem o órgão copulador, que é o pênis, e a mulher tem um outro órgão que recebe então o pênis, que é a vagina. Para que esses dois órgãos servem? Esses dois órgãos servem justamente para conduzir os gametas até com que eles se encontrem. Então o homem produz os espermatozoides, lança, né, durante o ato sexual no fundo da vagina da fêmea, da mulher. Isso acontece também nos outros mamíferos, tá? Cachorro, gato, baleias, cavalos, né? Parte de bovinos também. Então deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, na vagina da fêmea. Os espermatozoides nadam até o óvulo e se unem, formando então o zigoto. Tá? Esse zigoto, que é a célula ovo, ele vai começar a se dividir, se multiplicar. Então o corpo só consegue crescer porque justamente as células se multiplicam, né, aos milhões, aos milhares. Tá? Então de uma célula gera duas, de duas, quatro, de quatro, oito, de quatro, de 8, 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim sucessivamente. Tá bom? E daí o organismo vai sendo formado e as células vão se diferenciando em cada uma das estruturas que são necessárias para formar o corpo do indivíduo. Dentro de cada célula, né, de qualquer organismo, eles possuem um material genético, que para nós é o DNA. Nas nossas células, o DNA está contido no núcleo. Tá? Todas as células têm o mesmo DNA. Tá? Só que cada uma está fazendo funções diferentes da outra. Então elas se unem para fazer funções diferentes para manter o organismo vivo. Agora, a função dessa reprodução sexuada é aumentar a variedade genética, porque eu estou combinando metade da carga genética da mãe e do pai, vou unir, formar um indivíduo só, né, combinação então de genes, para transmitir esses genes para o meu descendente. Então essa é a função da reprodução sexuada, oferecer uma maior variabilidade genética, diferente da assexuada, que eu crio somente cópias. Né? Uma outra exemplo de reprodução assexuada é quando se faz o plantio da bananeira. A bananeira não produz mais sementes, né? Então a gente tem que tirar uma parte do rizoma, que é o caule dela, que está na parte subterrânea, retira um pedaço do caule, planta vários pedaços em vários locais e nascem novas bananeiras. O aipim também é assim, pega o caule dele, retira ali então o que a gente chama de rama, né? Corta em pedaços mais ou menos de 10 centímetros, 10, 15 centímetros, e planta nas covas, né? Faz os buraquinhos, planta, e ela vai começar a brotar, né? Fazer a brotação nova e formando um novo pé de aipim. Tá bom, gente? Com esse tipo de com a reprodução, ao longo do tempo, os organismos evoluem, eles mudam. Evoluir nada mais é do que mudar. Tá? De alguma maneira, né, são selecionados pelo ambiente e isso acontece, assim acontece a evolução. Então, para que isso aconteça, precisa de mutações, que são mudanças no nosso DNA ou no DNA de qualquer espécie. Essas mutações, 99,9% das vezes é ruim, né? A mutação num corpo nosso, por exemplo, adulto ou já jovem mesmo assim, seria como se fosse um tumor, né? Mas talvez o indivíduo tenha essa mutação, uma característica e que não lhe faça mal. Naquele momento nem faz mal nem faz bem, mas no momento em que o ambiente pediu para que tivesse aquela característica, ele foi selecionado como mais adaptado. Vamos dar um exemplo simples, sempre dou em aula. Imaginem que todos dentro, né, do planeta, a princípio, respiram oxigênio. Mas vamos supor que 1% da população respire nitrogênio,
que é o gás em maior quantidade na atmosfera. Como é que eu vou saber se eles respiram oxigênio ou respiram nitrogênio? Bom, até então isso não vai fazer diferença, porque hoje na atmosfera existe nitrogênio e existe oxigênio. Mas se, por exemplo, faltar o oxigênio, de alguma maneira faltar o oxigênio, o que acontece com aqueles que respiram oxigênio? Eles, obviamente, vão morrer, não vão ter capacidade de absorver oxigênio, não vão ter oxigênio suficiente. Quem é que vai sobreviver daí? Aqueles que já tinham a característica, que era respirar o nitrogênio. E daí sim a gente vai ver uma evolução. Aquela mutação que até então não dava problema nenhum para aquele organismo, agora quando surgiu um fator ambiental, falta do oxigênio, aquele organismo teve sucesso evolutivo. Ele estava mais bem adaptado. Tá? E isso é o que diz a seleção natural. Organismos com as características favoráveis são selecionados pelo meio e sobrevivem. Aqueles que têm características desfavoráveis são eliminados pelo meio e morrem. Tá? Então, isso é a questão de adaptação de cada organismo. Isso acontece também, por exemplo, com... Por que tem que se usar pesticidas, né? Ou seja, agrotóxicos cada vez mais forte? Os organismos, os insetos vão evoluindo, eles vão tendo mutações que os tornam resistentes a determinadas substâncias, né? Determinados venenos. E isso provoca a resistência ao agrotóxico. Né? Mas tudo isso não seria possível de estudar. O ser humano é muito, como é que eu vou dizer, muito curioso e ele quer saber de onde surgiu a vida. Né? Então, antigamente se dizia que a vida surgia de material não vivo, que tinha um certo princípio ativo. Por exemplo, se eu deixasse um monte de lixo em um determinado local, né, iriam surgir seres primitivos, como baratas, ratos, aranhas, lacraias, né? Então, organismos que eram considerados mais primitivos e nós éramos considerados mais evoluídos, né? Mais complexos, enfim. Nessa ideia aí, Aristóteles, né, uma ideia aristotélica, e que perdurou até, gente, metade do século XIX. Então, até 1850, mais ou menos, como é que eu vou dizer? Essa ideia de geração espontânea continuava. Tá? Além disso, Lamarck ele propôs uma outra coisa ainda, em que os organismos, conforme eles utilizavam as suas estruturas corporais, por exemplo, se eu utilizasse a minha mão muito tempo, né, por muito mais do que a outra, por exemplo, a direita mais do que a esquerda, eu teria um desenvolvimento dessa mão. Por exemplo, ela ia crescer, ela ia ficar musculosa, enfim, e eu iria passar essa característica para o meu filho, para minha filha, o que hoje é um absurdo. A gente sabe que a genética está dentro da célula, não numa característica que se adquiriu depois. Imagine se eu perdesse aqui metade de um braço, eu passaria essa característica para o meu filho. Então a gente sabe que não é assim. Então essa teoria do Lamarck de que havia geração espontânea e a lei do uso e desuso, ou seja, se eu uso, eu desenvolvo a minha estrutura e melhoro ela e transfiram ao meu descendente, né? E herança de características adquiridas. Isso não é correto. Mas para quebrar esse paradigma, né? Francesco Redi, um italiano, né? Ele propôs então experimentos com pedaços de carne dentro de potes. O que ele pegou? Pegou vários potinhos, né? Pegou carne, né? Tudo mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo tipo, e colocou nesses potes. E metade dos potes ele botou uma telinha por cima, não permitindo que os insetos chegassem ali, né? Por exemplo, mosca. Então, a carne começou a apodrecer e atraiu moscas. Óbvio que naquele que estava uma telinha, uma gaze, né, por cima, as moscas não conseguiram entrar. O que aconteceu? Entraram no outro pote, nos outros potes que estavam abertos, colocaram seus ovos e depois de alguns dias surgiram larvas, que eram os seres primitivos. Na verdade, as larvas surgiram a partir das moscas
e depois essas larvas elas geraram né, se entraram em metamorfose, geraram um casulo e do casulo saiu uma mosca adulta. Então provou-se que os organismos macroscópicos surgiam, né, aquele macroscópico significa aquele que a gente consegue ver, né, surgiram de outros organismos, mas os teóricos, né, os estudiosos da época não aceitavam a teoria, essa mesma teoria para os seres microscópicos, por exemplo, bactérias, fungos e vírus. Tá? Mas um carinha chamado Louis Pasteur, ele fez um experimento muito simplificado. Imagina que ele pegou um frasco, botou carne dentro, ferveu com água, né? Produziu um caldo nutritivo, só porque durante a fervura ele colocou um gargalo em forma de S. Tá? E esse gargalo em forma de S, no momento que ele parou de ferventar, né, o que acontecia? O ar entrava, né, junto ficou com a telinha ali, o ar entrava, mas o ar não entrava em contato direto com o líquido lá dentro. O que aconteceu? O líquido não desenvolvia micro-organismos. No entanto, quando ele quebrou o gargalo, poucos dias depois surgiam micro-organismos ali. Então, quer dizer, ele provou que os micro-organismos estão no ar. E essa técnica ficou conhecida como pasteurização, criada pelo Louis Pasteur, um francês que acabou criando esse processo de pasteurização, que é um processo de conservação de alimentos. Se vocês lerem o leite, o HT, por exemplo, vocês vão ver que ele está escrito leite UHT integral pasteurizado, ou seja, ele sofreu um processo de aquecimento, uma fervura e resfriamento rápido. Fervura, resfriamento rápido e matou os micro-organismos. Ok? Ainda sobre a origem da vida, há algumas Oparin e Haldane, né, que são cientistas que buscaram essa teoria principal, propuseram então a teoria da atmosfera primitiva, né? Que continha então gás, metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Esses gases, né, combinaram-se usando a energia dos raios das tempestades primitivas e a radiação ultravioleta, formando diversas substâncias químicas que hoje, por exemplo, fazem parte dos seres vivos. Isso foi provado mais tarde por Stanley Miller, que ele fez um sistema fechado, né, de vidro, imagina tubos de vidro, em que ele colocou água e esses outros gases. A água ele começou a ferver, colocou amônia, metano e hidrogênio, junto com descargas elétricas ali, radiação. Ele fez essa atmosfera girar, né? Então ele fervia a água evaporava, formava líquido de novo, enfim, fazia esse ciclo durante alguns dias e percebeu que esses gases da atmosfera primitiva formavam substâncias químicas semelhantes àquelas encontradas em organismos vivos. Tá? Então ele comprovou a teoria que a atmosfera primitiva poderia ter tido mesmo esses 4 gases. Ok? Por último, a gente tem a classificação e biodiversidade. Então, na classificação e biodiversidade, a gente tem, né, a biodiversidade, que significa a variedade de organismos que vivem em determinada região. Por que é importante conhecer essa variedade, né? Para saber como que eu vou fazer o manejo desse ambiente, se eu for construir, por exemplo, um condomínio, o que eu tenho que fazer para tentar manter essa variedade de organismos, né? Ou se eu tenho que preservar, porque existem organismos ali que são raros. Então eu preciso conhecer a biodiversidade daquele local. Então é a variedade de espécies que existem naquele local. Alguns critérios eram utilizados, né? São utilizados para digamos assim, a classificação dos seres vivos. Então, essa parte da biologia, né, da ciência que estuda isso, é chamada de taxonomia, que eles agrupam os seres vivos em mais semelhantes, né, na anatomia,
no funcionamento, no desenvolvimento do organismo, na reprodução e até nos seus genes. Então, por exemplo, a gente pode comparar o lobo e o cão, né? Então, o lobo ele é muito parecido com o cão, então eles são bem próximos, eles são canídeos, né? Agora, o lobo e o cão, eles não são tão parentes do cachorro do mato, que é o graxaim. Eles são parentes mais distantes, mas estão próximos ali dos canídeos, tá bom? Quem é que determinou o que seria uma espécie? Na verdade, foi um sueco, um cientista sueco chamado Carl von Linné, conhecido mais popularmente como Linneu. Ele que determinou, então, que espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si e que, quando eles cruzam, geram descendentes férteis. Por exemplo, se a gente cruzar uma égua e um cavalo, eles vão gerar um filhote, que é um potro ou uma potranca, que é fértil. Ela pode gerar descendentes, ela pode gerar filhos. Tá? No entanto, se eu pegar um jegue, que é o Equus asinus, né, o nome da espécie, e pegar uma égua, que é Equus cabalus, eu vou estar cruzando duas espécies diferentes. Por mais que elas sejam semelhantes, né, elas são muito parecidas, é igual pegar o cachorro e o lobo e cruzar os dois, dá para cruzar, porque elas são parecidas. Porém, quando a gente cruza, elas vão gerar descendentes, mas o filhote que nascer, quando ele virar adulto, ele não vai conseguir se reproduzir. Isso já aconteceu em cativeiro, por exemplo, com tigre e leão, com lobo e cachorro, e é utilizado, por exemplo, com cavalo e com a égua e com jegue, que vai gerar a mula. Né? A mula não é um animal que consegue se reproduzir, ela pode servir de barriga de aluguel. Por exemplo, eu faço a fertilização in vitro, né, externo ao corpo, retiro os gametas lá do cavalo e da égua e seleciono, faço a fecundação em laboratório e jogo lá dentro do útero da mula. Ela consegue gestar, fazer a gestação desse animal, né, do filhote dela, digamos assim, mas ela não consegue gerar sozinho, junto com, se ela cruzar a mula e um mulo, né, que seria o burro, na verdade, se eles cruzarem, eles não conseguem gerar descendentes, porque nenhum dos dois produzem gametas, tá, gente? Então, esse sistema de classificação, né, foi conhecido a partir do século XVIII, né, por esse cientista chamado Linneu, e ele criou um sistema de classificação de animais e de plantas, né? Inclusive, criou a nomenclatura binominal e usou um sistema da seguinte maneira. O nome da espécie tem que ter dois nomes, em que as duas palavras estejam numa língua morta, que foi utilizado então o latim, né, que é uma língua que não se utiliza mais. A primeira palavra tem que estar com a primeira letra maiúscula, as outras letras minúsculas, e a segunda palavra, o segundo nome da espécie, né, está todo minúsculo. Por exemplo, Homo sapiens. O H aqui da frente ele está maiúsculo, deve estar maiúsculo. E o restante do Homo está todo minúsculo. Sapiens, todos minúsculo. Então, Homo sapiens é a espécie, assim como canis familiares. Só que tem um detalhe, ainda além de ter que ter essa letra maiúscula no início, depois o restante do nome minúsculo e o segundo nome todo minúsculo, e ainda escrito em latim, tem que estar em destaque no texto. Tá? De que forma? Ela pode estar, se for um texto digitado, em negrito, em itálico, ou seja, aquela letra de lado, né? Ou se for um texto manuscrito, né, a gente vai estar com ela sublinhada. Tá bom? Dentre a classificação dos seres vivos, a gente tem 7 grupos específicos, 7 categorias, né? Então nós temos a espécie, que é a mais específica, digamos assim, da situação. O gênero, que agrupa espécies semelhantes. Vários gêneros semelhantes são agrupados em uma família. Por exemplo, a onça pintada é a Panthera onca. Ela está no gênero Panthera, que agrupa mais 2 indivíduos. Por exemplo, Panthera leo, que é o leão, e o Panthera tigris, que é o tigre. Então,
tem 3 espécies de um gênero só. Pantera onca, Pantera leo, Pantera tigris, do gênero Pantera. Todos esses 3, eles se agrupam em um grupo maior, em uma categoria maior, que são os felinos, que é a família dos felinos. Então daí vai juntar ali, da família dos felinos, o gato silvestre, o gato, né, doméstico, a chita, o leopardo, mais leão, onça e tigre, por exemplo. Além disso, como eles se alimentam de carne, eles vão se juntar a todos os carnívoros na ordem carnívora. Se esses animais possuem glândula mamária, eles vão se organizar, se agrupar na classe mamália. Se eles têm, né, o mesmo filo, que tem vértebras, crânio e coluna vertebral, no caso esses têm, eles vão se organizar no filo vertebrados, ou do filo dos cordatas. E se eles estão presentes no mesmo reino, vão estar ali no grupo mais amplo, né, no reino. Então nós temos 5 reinos: o reino Animalia, o reino Plantae, o reino Fungi, o reino Protistas, na verdade, e o reino Monera. O reino Animalia, do reino dos animais, todos os animais, vertebrados e invertebrados, tá bom? Reino Plantae seria um reino das plantas, todas as plantas, briófitas, pteridófitas, né, musgos, samambaias, pinheiros e as angiospermas, são as plantas com flores e frutos. Reino dos fungos, todos os fungos, desde os unicelular, lá do bolor, até os cogumelos. Lembrando que a maioria deles são tóxicos, alguns apenas são comestíveis. Tá? O reino dos protistas, são os protozoários e algas. Tá? As algas unicelulares e pluricelulares estão dentro do reino dos protistas. E as moneras, reino das moneras, são todas as bactérias. Tá bom? Então essas são as 7 grupos, né, taxonômicos: reino, filo, classe, ordem, gênero, família, gênero, espécie, são 7 grupos, e os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Certinho, pessoal? Beijão, até a próxima aula. Espero que tenham gostado do vídeo, acho que ficou um pouquinho longo, né? Mas estamos nos adaptando aí. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.